Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 6. Enquanto você vai abrindo aí na sua Bíblia, no seu celular, eu me apresento, meu nome é Paulo Ricardo, sou um dos ministros dessa casa. E para mim, de verdade, é uma honra estar aqui, sempre, né, quando a gente tem a oportunidade de estar ministrando com vocês, com a igreja, e ouvindo, né, daquilo que o Senhor tem falado, é um prazer, uma honra, né? Então Deus abençoe a todos vocês. Eu não sei se o meu amigo conseguiu assistir, acompanhar com a gente, mas hoje eu estava conversando com um amigo meu, Juan, lá de São José. Juan, se você estiver assistindo, Deus abençoe sua vida, cara, amo você demais. E é um rapaz de Deus, um homem de Deus, e eu convidei ele para assistir essa palavra. Ele ia sair às 8 do serviço, ele falou que ia tentar, mas se não, depois você assiste a transmissão, depois o vídeo gravado. Lucas 4:6 diz assim: Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Eu vou ler mais uma vez. Lucas 4:6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Amém, irmãos? Eu vou, acho que, fazer mais uma oração antes de ministrar essa palavra. Que você possa aí fechar os seus olhos na sua casa, estiver com seus filhos, com a sua esposa, quiser dar a mão para eles, puder, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por poder ministrar a Tua palavra, Senhor, a Tua verdade. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, que nos faz poder, Senhor, estar onde estamos. Somente o Teu amor, Senhor, que nos comprou, que nos restaura e que nos transforma dia após dia, nos amadurece. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, que continua, Senhor, se movendo ativamente e manifestando a Tua vontade e o Teu querer nessa terra, Senhor. Nós somos a Tua igreja, Senhor, e nada pode nos separar do Teu amor, diz a Tua palavra, diz as Escrituras. Queremos, ó Deus, nessa noite continuar Te ouvindo, Senhor, porque o Senhor tem falado, Deus, e o Senhor vai continuar falando conosco. Espírito Santo, toma o Teu lugar de honra, e o Teu lugar de honra, Senhor, é o principal, porque o Senhor é o Senhor que traz a revelação da palavra, é o Senhor que move na vida das pessoas. Senhor, eu não quero atrapalhar, eu não quero ser uma pedra de tropeço, Senhor, eu quero poder, Senhor, fluir de acordo com a Tua direção, o Teu querer. Então faz de acordo com a Tua vontade, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Eu estava lendo essa semana algo que interessante, até coloquei aqui no esboço dessa palavra. E eu estava lendo o seguinte, eu estava lendo uma matéria, uma reportagem, né, do jornal O Globo. E essa matéria do jornal O Globo destaca a presença de um youtuber, né, o Felipe Neto, que veio a participar de um programa chamado Roda Viva, agora essa semana, na segunda-feira, dia 18, um programa conhecido, um programa tradicional de muitos anos, né? Muita gente passou por esse programa Roda Viva. E esse youtuber Felipe Neto, ele foi participar desse programa. E o Globo destacou esse youtuber Felipe Neto, chamando ele de um fenômeno da internet, um fenômeno influenciador de uma geração. E eu estava lendo isso, né? Isso me chamou muito a atenção, e hoje, preparando a palavra, isso me veio novamente. E assim como o exemplo desse Felipe Neto, que foi chamado pelo jornal O Globo como o fenômeno de influência na internet para essa geração, muitos outros têm recebido voz para essa geração, mesmo sem ter um conteúdo que construa algo de fato para a sociedade. Exemplos como esse de
de alguns que têm sido colocados em lugares aonde se dá a ele voz e influência para poder falar de suas filosofias, dos seus entendimentos. E para quem conhece e já leu um pouco, sobre esse rapaz, eu tenho filhos, adolescentes, crianças, e eu sei muito bem que, infelizmente, não é uma boa influência. Mas, irmãos, eu falo isso com o coração um pouco pesado, porque como se coloca uma pessoa num lugar de tamanho enfoque, falando que é um influenciador, um fenômeno para uma geração. E essa matéria, ela acaba sendo como uma introdução para aquilo que o Senhor foi ministrando no meu coração essa semana. E hoje à tarde, quando eu sentei para poder escrever, para poder colocar de forma, tentar, de forma didática, colocar aqui no esboço. E o Senhor me deu essa palavra, esse texto que eu li, Lucas 4:6. É um texto muito intrigante, irmãos, para quem lê a Bíblia e permite que o Espírito se mova, porque às vezes muitos leem a Bíblia somente como um livro de conhecimento, mas a Bíblia, quando nós permitimos que o Espírito se mova em nós, as Escrituras, elas passam a ter vida, elas passam a ser uma verdadeira revelação para os nossos dias. E esse texto é um texto intrigante para mim. Eu não sei se para você, mas é intrigante para mim, porque eu vejo o diabo falando com Jesus, naquele tempo onde Jesus se colocou à parte para poder orar. E a Bíblia diz que o diabo então se aproximou dele e começou a questioná-lo. E começou a questioná-lo se ele realmente era filho de Deus. Ele fala, você está com fome, se você é filho de Deus, transforma essa pedra. Ele começa a indagar Jesus, a atacar Jesus na sua verdadeira identidade. Para mim isso de fato é o ápice dessa passagem. O inimigo atacando a identidade de Cristo, de Jesus como filho. E em um dado momento então, o diabo chega para Jesus. Olha como é interessante o texto. O diabo chega para Jesus e diz assim, está vendo? Toda a autoridade e a glória desses reinos, eu te entrego. Eu posso te dar tudo isso. O diabo falando isso para Jesus. Eu te darei toda essa autoridade, toda essa glória. E aí o que o inimigo fala? Ele afirma algo. Ele diz assim, porque ela me foi entregue. O que ele estava dizendo que foi entregue? A autoridade da glória desses reinos. Ele fala, porque me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Você consegue imaginar esse diálogo, irmãos? Você consegue imaginar o diabo, e nós sabemos quem ele é, diante do nosso Senhor Jesus, que ali estava cumprindo o seu propósito aqui encarnado. E o diabo diz para ele, eu posso te dar toda a autoridade e a glória desses reinos, porque me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. É um texto muito intrigante. Mas de fato, o que realmente aconteceu? Como o diabo poderia afirmar a Jesus que daria a ele a autoridade, que daria a ele a glória dos reinos, e que aquilo estava em sua posse, porque isso foi entregue a ele? Irmãos, não tem como a gente entender esse texto se a gente não ir para o começo. No Éden, lá no jardim do Éden, Deus falou com o homem sobre autoridade. Lá no jardim do Éden, Deus falou com o homem sobre 2 níveis de autoridade, na qual ele, o próprio Deus, estava entregando ao homem. Quais são esses 2 níveis de autoridade? Primeiro nível de autoridade que Deus falou com o homem. Deus disse para o homem assim, Deus falou, sujeitai e dominai todas as coisas. Eu vou repetir, Deus falou com o homem dessa maneira, sujeitai e dominai sobre todas as coisas. O que Deus estava falando? Deus estava usando temas de sujeitar, dominar, estava falando de autoridade, ele estava falando, olha, eu te dou, Adão, autoridade sobre tudo que foi criado. Eu te dou autoridade sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. Deus falando com o homem no primeiro nível de autoridade, dizendo a ele que estava entregando a ele autoridade sobre toda a criação.
Autoridade para que Adão pudesse governar, para que ele pudesse manifestar essa autoridade através daquilo que Deus havia entregado a ele. É por isso que nós entendemos e compreendemos quando lá em Romanos 8,19 está escrito e diz assim: a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Esse texto é de forma explícita, comprobatória de que o homem recebeu de Deus autoridade para governar a criação. E a criação está aguardando essa manifestação. A criação está aguardando este governo. Há um desgoverno que só pode ser resolvido através da autoridade que Deus deu ao homem. Esse foi o primeiro nível de autoridade que Deus falou com Adão. Mas tem o segundo nível de autoridade. E esse segundo nível de autoridade, para mim, ele é muito mais importante até do que o primeiro. E eu não coloquei o primeiro e o segundo como escala de importância, porque para mim o segundo é mais importante. Deus falou com Adão e disse assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O que Deus estava falando com Adão? Deus estava falando assim: olha, eu estou te dando agora a maior das autoridades. Eu te dou autoridade sobre você mesmo. Você tem a escolha. Está nas suas mãos a escolha. Deus não criou um robô, Deus não criou um ser que não poderia transgredir, que não poderia fazer algo. Não, Ele criou um ser e Ele colocou sobre este ser essa autoridade. Disse: olha, você não pode comer, mas isso está sobre a sua responsabilidade. Você tem autoridade sobre si mesmo, de comer ou de não comer desse fruto. Autoridade sobre si mesmo. Esse texto, ele também pode ser comprovado quando Deus estava dialogando com Caim. Já tinha acontecido a queda, já tinha acontecido tudo que a gente já sabe. E a Bíblia diz então que Caim e Abel levaram ofertas diante do Senhor. E a oferta de Abel foi aceita, mas de Caim não. E aí num diálogo de Deus com Caim, porque olha como Deus é tremendo, né? Deus viu que Caim estava chateado. E ele foi conversar com Caim e disse para ele assim, vou usar minhas palavras, tá? Por que você está chateado, cara? Por que você está aí triste, né? Ele fala, decaiu o teu semblante. Por que você está assim chateado? E aí Deus fala para ele assim, ó, todavia, se você proceder mal, eis que o pecado já está à porta, e o seu desejo será contra ti. E aí ele diz algo poderoso e finaliza essa conversa com Caim. Ele diz assim, mas a ti cumpre dominá-lo. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nós sabemos que tem autoridade sobre todas as coisas, ele fala para Caim assim, olha, você está chateado, se você proceder bem você pode ser aceito, mas se você proceder mal, o pecado já está à porta, Caim. O pecado já está aí dentro, cara. O pecado está dentro de você. E aí Deus, o Criador dos céus e da terra, ele fala para ele assim, ele fala para um homem que ele criou, né? Ele fala assim, olha, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse é o segundo nível de autoridade. Deus falou com o homem sobre a autoridade sobre as coisas e sobre a autoridade sobre si mesmo. E aí o que acontece, irmãos? O que acontece é que Adão, ele é influenciado a comer do fruto. E ele exerce assim, então, a sua autoridade. Ele come do fruto, ele exerce a autoridade sobre si mesmo, decide desobedecer à voz de Deus. E ele come do fruto, ele se entrega a essa influência que o fez exercer a sua autoridade sobre si mesmo. Nós sabemos muito bem que por trás do comer do fruto está um influenciador. Nós sabemos que por trás dessa ação de comer do fruto que Adão teve, claro que depois que Eva comeu, influenciada pela serpente, entrega a ele e ele vai e come. Ele exerce a sua autoridade.
Ele podia escolher não comer, porque ele tinha autoridade. Ele podia falar, não, Deus me deu autoridade sobre as minhas ações e as minhas atitudes, não vou comer. Deus me deu autoridade e essa autoridade eu não exerço só sobre a terra, subjugando ela, não, eu exerço sobre mim mesmo, eu não comerei desse fruto. Mas ele então usa dessa autoridade e decide comê-lo. Quando ele decide comer, ele passa a ser influenciado. Ele passa a ser influenciado por um espírito manipulador. E essa influência, o objetivo dela é passar de geração para geração. Essa influência é alcançar toda a humanidade. É influenciar, é transformar o propósito original de Deus. Em Gênesis 6,3 diz a palavra do Senhor assim, ó. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A palavra carnal aqui no texto fala daquilo que é contrário ao espírito. Irmãos, Deus percebe que então, Adão, quando abriu mão de obedecer, para poder fazer uso da sua autoridade, e decidir comer do fruto, influenciado, ele passou a ser então manipulado. E a partir daí ele passa também a influenciar as gerações. Isso é só para a gente entender e voltar para o texto. Por que o diabo pôde falar para Jesus que ele possuía autoridade sobre tudo e que foi entregue para ele? Porque no exato momento que o inimigo conseguiu influenciar e fazer com que Adão exercesse a sua autoridade vinda de Deus, naquele exato momento, Adão entregou a autoridade ao diabo. Ele entregou a autoridade para ele. E foi assim que o diabo pôde, naquela conversa com Jesus, dizer, olha, está vendo os reinos e as glórias de todos os reinos e essa autoridade eu posso te dar, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Irmãos, eu peço que você tenha paciência hoje comigo. Eu não sei se a palavra hoje vai ser uma palavra onde vai haver muita empolgação ou coisas desse tipo, mas eu quero ser fiel a tudo que o Senhor me falou essa tarde. Então fica aí, presta atenção nessa palavra, que o Espírito possa mover dentro de você e construir algo poderoso na sua vida em nome de Jesus. Irmãos, a palavra autoridade, usada aqui nesse texto, de Lucas 4,6 e também em outros textos na qual eu pesquisei. Essa palavra no grego é exousia, eu não sei como pronuncia, ou exousia. É uma palavra grega para autoridade e é interessante essa palavra, porque essa palavra ela fala das seguintes coisas. Essa palavra traduzida ela fala sobre poder da escolha. Então, quando Deus deu autoridade a Adão sobre a terra, sobre sujeitar todas as coisas e sobre si mesmo, o que Deus estava entregando para Adão? Ele estava entregando o poder de escolha. Ele estava entregando a Adão liberdade para ele fazer. Ele estava entregando para Adão permissão ou licença. São essas palavras traduzidas para autoridade no grego. Poder de escolha, liberdade para fazer, licença ou permissão. E o mais interessante que eu vejo nessa tradução, nessa palavra grega para autoridade, é a seguinte coisa. Tem um texto escrito assim, ó, na tradução: o poder da autoridade é a influência. O poder da autoridade é a influência. Há um tempo atrás, eu havia feito um estudo sobre isso, sobre essa palavra autoridade. E é muito interessante quando você vai estudando e vai vendo a raiz das palavras e as traduções. E eu encontrei isso, o poder da autoridade e a influência. Satanás, ele se apropriou da autoridade, ou seja, da capacidade de influenciar, e manipulou o homem ao longo da história. E fez do homem uma marionete. E fez do homem uma mente que ele pudesse manipular. Sabe o que é interessante, irmãos? Deixa eu te dar alguns detalhes sobre o diabo.
O diabo não é e nunca vai ser criador. Isso não faz parte dele. O diabo não tem mente criativa. Na realidade, quando nós olhamos para as Escrituras, o diabo ele sempre copia tudo aquilo que Deus faz, porque só existe um Criador. Só que tem algo interessante, e que o diabo estava observando. Quando Deus cria o homem, ele libera algo que ecoa, eu acredito, nas regiões celestiais. Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ele estava impartindo com o homem características dele. E uma das coisas que Deus colocou sobre a vida do homem, além da autoridade que nós já temos falado, é a capacidade de criar. Uma mente criativa. E sabe por que Satanás então o influencia? Porque ele não poderia criar nada, então ele precisava de uma mente criativa, ele precisava de uma marionete, ele precisava de uma plataforma, aonde surgisse, aonde ele pudesse influenciar de forma maligna, como espírito manipulador, e criar coisas. Sabe como que eu cheguei nessa conclusão? Um dia o meu filho conversando comigo, a gente conversa sobre vários assuntos. Graças a Deus lá em casa a gente conversa sobre tudo com os nossos filhos. E de forma muito aberta, de forma muito saudável, é tremendo. Graças ao Senhor por isso. E uma vez, acho que conversando com o Lucas, a gente estava falando sobre a maconha. E aí ele falou: pai, mas a maconha é uma planta. É uma planta, é uma erva que vem da natureza, mas não foi Deus que criou todas as plantas? Eu falei: exatamente, filho. Aí ele falou: mas então não entendo, então Deus criou então a droga, isso que é uma droga. Daí eu fui explicar para ele: filho, tudo que Deus criou é perfeito. Deus nunca criou o caos. Tudo que ele fez, ele mesmo disse, e viu Deus que era bom. Deus não cria nada para a destruição do homem. Deus nunca criou nada que fosse caos. E eu disse para ele: filho, tudo que Deus criou é bom. Todas as plantas que existem. E existem plantas que a gente nem sabe, mas todas elas, muitas vezes elas são base para medicina. São remédios poderosos que podem curar a vida das pessoas. Sabe o que acontece? Eu falei para o meu filho, explicando para o meu filho. Eu falei: sabe o que acontece, filho? Acontece que o inimigo se apropriou de uma mente criativa que é a mente do homem. E aí essa mente que foi criada por Deus, que foi impartida por Deus, com capacidade de criatividade, o inimigo influencia essa mente, e com essa mente influenciada, há uma distorção das coisas. Eu entrei com ele até na questão do sexo. Eu falei que o sexo era algo que Deus criou, algo perfeito, algo pleno, mas uma mente deturpada, influenciada por Satanás, deturpa o sexo. Tudo é deturpado a partir de uma base, de uma plataforma. Satanás então se apropriou desse poder, dessa autoridade, e manipulou o homem por longo da história. E foi criando, e foi gerando, e foi interferindo, e foi deturpando. Da mesma forma que Deus então, percebendo que o homem havia saído daquela direção, havia exercido a sua autoridade de influência, de governo, e decidido comer do fruto e desobedecer, Deus então começa através da história também levantar homens de influência. O Senhor usa através do seu Espírito e levanta homens como Noé, como Abraão, Moisés, influenciadores. Homens que foram direcionados pelo Espírito. Homens que, como Noé, no meio de uma sociedade corrompida, se levanta com um propósito. E um propósito que era contrário de todo mundo. Um propósito que estava totalmente na contramão da vida das pessoas. Enquanto todas as pessoas na época de Noé estavam vivendo as suas vidas na maneira que queriam, fazendo de acordo com as suas próprias vontades. E a gente sabe muito bem que as suas próprias vontades eram influenciadas por um manipulador em questão, um espírito maligno. Enquanto todos estavam vivendo a sua vida, Noé ouve a Deus. E Deus fala coisas absurdas para Noé. Como assim coisas absurdas? Absurdas. Deus chega em Noé e fala: cara, constrói uma arca porque vai chover. Eu fico imaginando Noé falando: mas o que é chuva?
Ele tinha que obedecer, mesmo não sabendo o que era, mas ele decidiu, ele por a sua autoridade e influência, decidiu ouvir a Deus. E Deus ao longo da história levantou homens que o ouviu. Deus agiu através de homens. E é interessante que no velho pacto ele agiu através de homens, através do seu espírito, e algumas classes específicas, profetas, sacerdotes, reis, ou juízes. E como Noé ouviram a Deus e foram na contramão do sistema, foram na contramão do que todo mundo estava falando. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, se você acha que você sempre vai ser ouvido, ou que você sempre vai ser concordado em tudo, você se engana. Porque muitas das vezes Deus vai nos levantar pessoas, influenciadores como Noé, para falar o que ninguém está falando. Enquanto hoje nós vemos muitas lives por aí, muitas igrejas, muitas plataformas, porque hoje, irmão, essa mídia, ela dá voz a muita gente. Pessoas vazias de Deus, pessoas movidas por seus próprios traumas, hoje têm voz, participam até de programas como Roda Viva. Pessoas assim têm falado. E eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes aquilo que Deus está nos mandando falar, às vezes é o contrário do que todo mundo está falando. Às vezes você vê hoje nas lives por aí, você vê pessoas insistindo e falando de determinados assuntos. E de repente você se sente como eu às vezes, caramba, todo mundo está falando A e eu estou falando B. Todo mundo está falando isso. E parece que eles querem que a gente fale igual. Vocês não vão falar disso não? É assim que funciona, irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus levanta um influenciador, ele não se move pelas influências externas, mas ele se move por uma só influência, que é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos influencia. É o Espírito de Deus que tem direcionado as nossas vidas. Satanás, então, ele tenta, como sempre, né, influenciar a Jesus. Ele começa a falar de quem realmente Jesus era, né? Interessante a sequência do desenrolar da história. Jesus acabara de sair do Jordão, aonde Deus Pai rasga o céu e o Espírito Santo, como forma corpórea de pomba, desce e a voz de Deus brada dizendo: este é o meu filho. E aí ele sai daquele lugar e ele se afasta ao deserto, e o Satanás, o diabo, vem falar com ele, e a primeira pergunta que o diabo faz é: se você é filho, transforma essa pedra em pão. Nesse exato momento ele começa a dialogar com Jesus e ele fala: olha, eu vou te dar toda essa autoridade. Ele tenta usar da mesma influência e da mesma autoridade que ele havia recebido lá no Éden de Adão, contra Jesus. E ele diz: eu te dou tudo isso, Jesus. Eu te dou essa autoridade que eu tenho, essa influência que eu tenho sobre os reinos, sobre as pessoas. Eu te dou toda essa autoridade. Só que, irmãos, Jesus, ele não era influenciado por aquilo que estava ao seu redor. Jesus se movia por um propósito maior. Jesus sempre disse: eu não estou aqui por minha vontade, eu estou aqui para manifestar a vontade do Pai que me enviou. Jesus não estava ali para obedecer padrões. Jesus não estava ali para obedecer culturas. Jesus não estava ali para obedecer nada, ele estava ali para obedecer a Deus. Mesmo respeitando culturas muitas vezes. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Jesus foi perfeito, irmãos. Jesus foi perfeito. Em cada detalhe, em cada movimentação, em cada atitude, em cada resposta que ele deu, Jesus foi perfeito. Jesus foi perfeito. E esse é o maior poder, irmãos. Esse é o maior poder da autoridade que é exercida hoje sobre a vida das pessoas. Se chama influência. Se eu fosse aqui dar um tema que eu esqueci de dar no começo, até para agradar o apóstolo Cristiano, porque quando eu não dou tema na mensagem, ele manda WhatsApp para mim, cara. Pô, você não deu tema hoje? Cristiano, vou dar um tema, nem sei se você está assistindo ou vai ouvir. O tema da mensagem seria influência. Porque, irmãos, a influência é a arma mais poderosa que é utilizada pelo maligno nos nossos dias, e sempre foi.
Foi através da influência que ele levou Eva ao pecado. Foi através da influência que ele conduziu Eva, porque ele fez ela pensar, foi isso que Deus disse? Ele disse que você não pode comer nenhuma fruta. Daí Eva falou, não foi isso que ele disse. Ele disse que a gente pode comer de todas as frutas, de todas as árvores do jardim. Só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se a gente comer ou tocar, a gente vai morrer. E aí o diabo falou assim, não, certamente vocês não vão morrer. Irmãos, essa influência exercida através do inimigo das nossas almas. Tem um texto em 1 João 5,19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu vou ler de novo, olha que texto. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Às vezes por uma falta de hermenêutica e uma interpretação do texto simples, tem gente que entrega o mundo para o diabo. Eu já vi gente falando assim, a Bíblia diz que nós somos de Deus, mas que o mundo é do maligno. Não está escrito que o mundo é do maligno aqui não, meu irmão. Tem gente que confunde. Aqui não está dizendo que nós somos de Deus e que o mundo é do maligno. Deixa eu te dizer uma coisa, ele não é dono de nada. Se você lê as escrituras como eu, você sabe que ele não é dono nem do inferno. Porque a Bíblia diz que Jesus tomou da mão dele as chaves do inferno e da morte. Ele não é dono de nada. O texto diz que o mundo jaz no maligno. E a palavra jaz, no grego, significa sepultado, morto. Significa estar sob o poder do mal. Jaz, no grego, significa mantido em submissão ao diabo. Nós somos de Deus e o mundo, irmãos, o mundo, e quando a gente fala mundo, a gente fala de vidas, a gente fala de pessoas, a gente fala de um esquema que está influenciando muitas pessoas ainda. Esse mundo está submisso, está debaixo do poder do mal, jaz no maligno, está morto no maligno, está sepultado. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Existe um propósito para a igreja do Senhor ter sido colocado na terra. Existe um propósito, meu irmão, para que Jesus tivesse ido na cruz e entregado a vida dele e ter gritado, como foi dito hoje ainda nesse culto, está consumado. Sabe por que ele disse está consumado? Porque Jesus estava dizendo assim, olha, Pai, o Senhor fez em 6 dias e no 7º dia o Senhor descansou. E o descanso de Deus, irmãos, não é ele deitar numa rede, ficar lá cochilando, não. O descanso de Deus é o seguinte, Deus estava falando assim, olha, fiz o que eu tinha que fazer nos 6 dias, agora eu vou descansar, porque agora é com meu filho. E aí Jesus vem e durante o seu ministério, ele faz aquilo que ele foi chamado para fazer. E quando ele termina, e lá antes de entregar o Espírito, porque a morte não pode levar, antes dele entregar o Espírito, ele grita para Deus, Pai, o Senhor descansou, agora eu também descanso, está consumado, fiz o que eu tinha que fazer. E aí, irmãos, a partir da sua morte e da sua ressurreição, e a partir do envio do seu Espírito Santo, que antes não morava, não habitava nas pessoas, que visitava pessoas, através agora do Espírito Santo que foi derramado, e que hoje habita dentro de nós, iniciou um novo tempo, o tempo da igreja, aonde não mais através de homens específicos o Espírito Santo se manifesta, que hoje não mais através de reis, sacerdotes, profetas ou juízes Deus se manifesta. Não, hoje não é através de vários homens, hoje é através de um só homem. Como assim um só homem, profeta? É um só homem, cujo corpo possui uma cabeça, chamado Cristo, se chama igreja. Jesus, em Colossenses, capítulo 2, 14, diz assim, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando, versículo 15, Colossenses 2,15, e despojando os principados,
as potestades publicamente, os expôs ao desprezo. E aqui o final é poderoso, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou. E aí você pega o seu dicionário aí na sua casa e vai procurar o significado de triunfar. Jesus triunfou de quem? Principados, potestades. E fez isso publicamente. Triunfando deles na onde? Na cruz. Na onde foi a vitória? Na onde foi o triunfo? Na cruz. Na cruz ele triunfou. E hoje, irmãos, através da sua igreja, através de um corpo que continua se movimentando. Ah, mas nós não podemos fazer culto? Ah, mas nós não podemos nos reunir como igreja e todo mundo junto? Não importa. A igreja do Senhor continua se movimentando. A igreja do Senhor nunca parou e nunca vai parar. A igreja do Senhor tem um cabeça que a direciona, que a dá coordenadas, que dá direções e que fala de forma específica a ela. A igreja do Senhor continua se movendo. A igreja do Senhor é a resposta para qualquer pergunta. A igreja do Senhor, por que a igreja do Senhor é a resposta, profeta Paulo? Porque a igreja do Senhor é aquela que manifesta a mente do Senhor. A igreja do Senhor é aquela que manifesta corporealmente, que manifesta visivelmente para as gerações, que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. A igreja do Senhor continua a se mover. Só que, irmãos, nós estamos numa guerra. E essa guerra, meu irmão, é uma guerra espiritual. E deixa eu te falar o que é uma guerra espiritual, porque senão você já vai começar a pensar em carruagens de fogo, espadas de fogo, anjos e demônios. Espera aí. Nós estamos numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual não se trata disso, não se trata de espadas de fogo, carruagem de fogo e coisas desse tipo. A guerra espiritual é aquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo falou sobre essa guerra, falou sobre as armas. Ele disse: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para destruir o quê? Vamos tentar imaginar aqui com uma mente mais, vamos dizer assim, mais espiritual, né? Para destruir as carruagens de fogo dos demônios, é isso? Para destruir os demônios que se levantam e se manifestam, às vezes, num culto de libertação. Aqueles demônios que gritam. É para isso que Paulo está falando aqui? Não, ele não está falando de nada disso. A guerra espiritual genuína não tem nada a ver com isso. A verdadeira guerra espiritual fala que a nossa arma, que não é carnal, é poderosa em Deus. Ela existe, sabe para quê? Preste bem atenção, para destruir fortalezas, para destruir e anular sofismas, para destruir, para anular, sabe o quê? Toda a altivez, ou seja, todo pensamento altivo, toda sabedoria contrária, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você precisa ler e reler esse texto para entender o que é guerra espiritual. Irmãos, a guerra espiritual que está sendo travada nesses dias, meu irmão, a guerra espiritual que está sendo travada nesses dias, ela tem um campo de batalha, se chama mente. Ela tem um campo de batalha, e as suas armas são únicas, são fortalezas, são sofismas, são estruturas mentais. Como que o diabo conseguiu influenciar Eva a comer do fruto? Qual foi a arma que ele usou? Ele se manifestou lá na serpente, né, como diz as escrituras. E ele fez o quê? Qual foi a arma que ele usou? Ele arrancou uma espada de fogo e falou: você come, senão eu corto sua cabeça. Não. Ele trouxe estruturas mentais. Foi isso que Deus disse. Ele colocou dúvidas. Ele criou dentro de uma estrutura mental que Eva tinha. Ele criou uma estrutura paralela, colocando dúvida, colocando interesse.
Ele criou uma estrutura ali, ele gerou uma estrutura sobre a mente de Eva, ele lançou uma palavra de dúvida. E ele disse: certamente se você comer, você não vai morrer. O texto diz: toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu vou repetir: toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. São estruturas de pensamento. Foi exatamente através dessas estruturas de pensamento, através de um sofisma, né? Eu já preguei aqui sobre isso, eu falei que sofisma no grego significa lógica, cálculo. Sofisma significa lógica, cálculo. E o diabo colocou um sofisma, ele disse assim: olha, certamente se você comer, você não vai morrer. Ele colocou uma lógica: você acha que você vai morrer? E aí Eva comeu do fruto. Só que, irmãos, nós estamos vivendo em dias onde nós, como igreja do Senhor, precisamos compreender, discernir, ouvir, discernir, compreender a voz do Senhor. Não podemos nos mover por achismos. Não podemos nos mover por conhecimento teológico. Não podemos nos mover por conhecimentos teológicos tradicionais, centenários, e olhar para uma situação que está acontecendo no mundo e acharmos que vai ser assim ou assado. Não. O Senhor Jesus disse algo interessante para Pedro. Em Mateus 16, 19, ele disse: dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O que Jesus estava falando para Pedro? E Jesus estava falando a mesma coisa que ele falou para Adão. Era a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Ele estava dizendo: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, cara. Você acabou de acessar uma revelação, e você viu quem eu sou de verdade. Eu sou o Cristo. Deixa eu te contar uma coisa. Primeiro, você é Pedro. E agora deixa eu te dizer algo muito poderoso. Eu estou te dando autoridade, Pedro. E quando ele estava falando para Pedro, ele não estava dizendo só para Pedro: estou te dando autoridade, Pedro. Ele estava dando autoridade para a igreja. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando ele fala de chaves, ele está falando de autoridade, para abrir e para fechar. Ele estava falando de autoridade, ele estava falando de influência. Nós temos autoridade que foi dada por Cristo para a igreja. A nossa autoridade não tem a ver com a capacidade que nós temos. Às vezes alguns pensam, né, que é assim: nossa, você viu aquele irmão, como é que ele prega, como ele tem autoridade. Gente, eu vou te dizer uma coisa: tem tanta gente falando hoje aí com tanta capacidade, tem tanta gente aí vazia, falando para multidões. Não, autoridade não tem a ver com as nossas capacidades. Autoridade não tem a ver com quanto eu sei pregar. Autoridade não tem a ver com quanto eu conheço da Bíblia, das Escrituras. Não, Paulo, não. Autoridade tem a ver com a igreja. A autoridade está sobre a igreja do Senhor. E quando eu me movo fora da igreja, eu não me movo em autoridade. Vamos entender o que Cristo está falando. Tem um texto em Lucas, eu estou caminhando para o final, irmãos. Tem um texto em Lucas que diz assim, Lucas 10, 19. Eis aí, vos dei o quê? Autoridade. Eu vou ler de novo aqui, ó. Jesus falando. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Que texto tremendo, né? Eu confesso, irmãos, que quando eu comecei a estudar a Bíblia, fazer teologia, quando eu li esse texto pela primeira vez, ou quando eu aprendi esse texto como um princípio de doutrina, a primeira coisa que eu imaginei é qual seria a minha primeira vez que eu ia orar por alguém, ia manifestar um demônio, e eu ia falar para ele em nome de Jesus, sai, e o demônio ia sair. Eu pensei nisso.
Porque a Bíblia diz, cara, eu aprendi no seminário que o Senhor me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, esses são os demônios. E quando eu orar por um demoniado, eu vou falar em nome de Jesus, ele vai sair. E ele sai mesmo, porque ele se sujeita. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando exatamente disso, ele não está falando especificamente disso. Olha que interessante, os discípulos voltaram do envio que o próprio Cristo havia feito, que o próprio Jesus havia feito. E lá nesse envio eles oraram por pessoas, expulsaram demônios, curaram os enfermos, fizeram um monte de sinais. E quando eles voltam falando, Jesus, você precisa ver, cara. A gente orava os demônios embora, a gente orava, as pessoas eram curadas e tal. Aí Jesus começa a colocar um princípio para eles. Jesus já começa com os 2 pés no peito, né? Pô, vocês estão falando isso? Eu vi Satanás cair do céu como raio. Vocês estão aí falando desses demôniozinhos chulé. Eu vi o capiroto, Satanás descer, ser jogado, lançado como raio. E ele continua e começa a falar com eles. Fala assim, cara, vocês precisam se alegrar, sabe por quê? Vocês precisam se alegrar ainda mais. Porque o nome de vocês está escrito nos céus. Mas esse versículo é interessante, sabe por quê? Por que Jesus usou, né? Serpentes e escorpiões. Cara, eu gosto muito de estudar. Vocês têm paciência comigo um minutinho? Eu vou explicar esse versículo bem detalhado. Olha o que Jesus realmente estava falando. Se você pegar algumas palavras que são palavras-chave importantes para esse versículo, e pegar a tradução original delas, você vai ver coisas muito maiores. E olha que interessante, Jesus, ele disse, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ele tinha acabado de dar ali um tranco neles. Cara, vocês estão assim por causa dos demônios, cara, eu vi Satanás. Ele não estava falando disso, ele estava falando de coisas maiores. Ele estava dizendo assim, ó, eu vos dei, eu até escrevi aqui para mim não me perder, ó. Eu vou ler exatamente como diz no original. Eu vos dei autoridade, ou seja, eu vos dei licença e permissão para que vocês influenciem. E para que influenciar? Ele diz assim, ó, para que vocês influenciem através do seu caminhar, de um caminhar que golpeia, que destrói a astúcia e a sabedoria cética, encoberta e todo o poder do inimigo. Caramba, Paulo, como é que você tirou tudo isso desse versículo? Eu vou falar para você porque quando Jesus fala autoridade, a gente já sabe que é licença ou permissão para influenciar. Mas quando ele disse assim, pisardes, a gente já imagina a gente pisando nas cobras, né? Deus me livre e guarde, cara, pisar numa cobra. Não gosto de ver nem de perto. Mas a gente já imagina a gente pisando mesmo, né? Nos bichos, né? Na cobra, no escorpião. Não é isso, irmãos. Quando ele falou pisardes, a palavra pisardes no original fala de uma coisa muito mais tremenda. Fala sobre caminhar. Fala de um caminhar hostil contra o mal. Quando fala de pisar, no grego fala caminhar de forma hostil contra toda malignidade. E ele fala mais, para você caminhar dessa forma hostil contra todo o mal, e pisardes, né? Contra serpentes. E sabe o que significa a palavra serpente no grego? Serpente mesmo, cobra. Mas tem uma coisa a mais. A palavra serpente no grego é opis, ou ofis, sei lá. Significa também, sabe o que? Fala de astúcia e de sabedoria. É isso, a palavra serpente no grego fala de astúcia e de sabedoria. E a palavra escorpião? É escorpião mesmo, né? Também. Mas a palavra escorpião vem da raiz scopus, que significa cético, que significa encoberto, que significa também encravar. Quando o escorpião ataca, ele encrava o seu ferrão na sua presa, não é assim? Scopus ou Scorpius fala de algo encoberto, encravado, como um veneno. E aí por isso que eu li para vocês a versão, né, original.
Jesus estava dizendo para eles assim, vocês não ficam assim pensando que é desse jeito, porque vocês oraram e mandaram algum demônio embora, ou curou alguém. Eu vi Satanás cair do alto como um raio. Vocês têm que ficar felizes porque o nome de vocês está no céu. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês mais poderoso que isso. Eu dei a vocês a capacidade de influenciar através do seu caminhar. O seu caminhar hostil contra o mal. Tem uma outra tradução que fala o seu caminhar que golpeia o mal. O seu caminhar que golpeia o mal e toda sabedoria e astúcia, serpente. E contra também toda sabedoria e astúcia que está encoberta, que é cética. E todo o poder do inimigo. Obrigado por vocês terem paciência em me ouvir explicando esse versículo. Jesus estava falando, irmãos, não só de bicho, de animal, de serpente, de escorpião de fato. Ele estava falando de algo muito mais forte por trás disso. Sabedoria encoberta, astúcia, que está encoberta e que precisa ser destruída. E o poder da autoridade é a influência. Se a influência é o poder da autoridade, como que nós podemos agir nesse tempo? Eu estava essa semana escrevendo escrevendo algumas respostas para umas perguntas. Eu vou participar essa semana de uma live profética com a Suzana. E a pastora, o ministro, acho que o pastor, mandou para a gente algumas perguntas falando sobre o profético. E eu estava respondendo ali junto com a Suca, a gente respondendo algumas coisas. E aí uma das perguntas é como nós, como igreja profética, ou como um profeta, deve agir nesse tempo, né, de crise, de caos. E essa pergunta que eu faço também aqui, para a gente encerrar essa palavra. Se a influência é o poder da autoridade, como que a gente pode agir? Como que a gente pode se mover? Primeira coisa que a gente precisa entender nesse tempo, irmãos. Nós somos a resposta, porque nós somos a igreja. A igreja é a resposta para esse tempo. E nós precisamos ser uma igreja que influencia. Como que a gente pode ser uma igreja que influencia? Levantando uma geração que influencia. Uma geração de quê? Uma geração de filhos. A igreja do Senhor foi constituída por Deus, foi levantada por Deus, continua se movendo. E tem um objetivo. Tem um objetivo que é formar Cristo nas pessoas. Que é levar as pessoas à edificação, ao amadurecimento. Para que isso? Porque quanto mais a igreja forma pessoas, forma filhos maduros, filhos que são capazes de crescer em influência, e que são capazes de influenciar uma geração. Sabe o que vai acontecer? Pode ser que eu não veja isso, mas pode ser que o próximo convidado do Roda Viva não seja um youtuber famoso que só fala besteira, mas seja alguém, um cristão, um filho de Deus. Eu vou tirar os títulos, vou falar crente evangélico, não, seja alguém que seja filho de Deus, que se assente lá e possa influenciar uma geração de uma forma violenta, como esse youtuber que tem mais de 38 milhões de seguidores. Uma igreja influente, uma igreja que se move de forma precisa nos tempos. Uma igreja que entende Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este século, com este mundo, com este esquema, no grego, esquema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma igreja que entende Romanos 12:2. Irmãos, uma igreja que não cai em contradição. Uma igreja que se levanta para falar coisas precisas e não cair no descrédito. Uma igreja que entende os ciclos da humanidade. Uma igreja que faz uma observação dos ciclos e entende que houve no ciclo da humanidade, aí nos anos que se passaram, nas décadas,
que houve guerras, que houve pestes, que houve desastres naturais, que tudo isso aconteceu. E que se posiciona para a transformação da terra. E não fica através de imaturidade, falando sobre acontecimentos futuros que vão acontecer e que nunca acontecem, mas que falam de forma precisa qual é o propósito da igreja na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me acompanhando. A igreja do Senhor, ela será a maior influência na terra. Você acredita nisso? Eu acredito. A igreja do Senhor vai se tornar a maior influência na face da terra, porque ela é a única que possui a mente de Cristo. A igreja do Senhor é a única que possui a cultura dos céus. A igreja do Senhor é a única que possui a cura para as gerações. A igreja do Senhor, como um dia Jesus falou que Ele era a videira, e que nós somos os ramos. Fomos sim enxertados, mas somos hoje os ramos dessa videira. E como ramos da videira, manifestamos a vida da videira. Tem um texto em Apocalipse que fala dos novos céus e da nova terra, novos céus, nova terra, e diz que no meio da cidade está plantado a árvore da vida. E a árvore da vida, dos seus ramos, fluem cura para as nações, cura para as gerações. Sabe o que é isso? É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor que de geração em geração vai produzir cura e transformação sobre a vida das pessoas, até que se cumpra aquilo que o Senhor está escrito na sua palavra, que Ele seja tudo em todos, e que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo, a estatura do varão perfeito, ao pleno conhecimento da verdade. Nós somos movidos pelo Espírito de Deus, que é o que nos influencia. Sabe, irmãos, eu vou finalizar, orar com vocês, mas espero que essa palavra possa mexer com você ainda mais. Nós temos autoridade, ou seja, nós temos liberação para influenciar. Como nós podemos fazer isso? Como você e eu podemos fazer isso hoje? Essa palavra, ela começou com uma conversa que eu tive hoje no WhatsApp com um amigo. E esse amigo, não sei se ele está assistindo ou vai assistir, que eu falei dele no começo, né, do vídeo. O nome dele é Juan. E a gente se conectou no espírito, né, desde quando a gente se conheceu. A gente trabalha junto na mesma empresa. Por causa dessa quarentena aí, a gente não está se vendo, mas a gente fala de vez em quando, né, no WhatsApp. E ele mandou uma mensagem hoje para mim que me deixou, nossa. E essa mensagem, ela falava sobre isso, sobre influência, sobre nossa posição em Cristo. E isso me chamou a atenção. E o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra no meu espírito. Eu quero dizer para vocês nessa noite o seguinte: você é igreja e você foi chamado para influenciar. Será que você tem sido um influenciador ou um influenciado? Será que o meio onde você está, mas a gente não pode estar em meio nenhum, não é verdade, mas será que nossas relações, mesmo que distantes agora, estão sendo como, né? Quem você é nas relações? Você é um influenciado ou você é um influenciador? Através do Espírito Santo nós podemos ser influenciadores. Pode ser que eu e você hoje não estamos, né, como o tal lá do Felipe Neto que estava no Roda Viva na segunda-feira. Pode ser que a gente não esteja lá sendo ouvido em rede nacional, sei lá. Mas aonde nós estamos, o Senhor vai nos influenciar como igreja, para que nós venhamos a ser influenciadores. E quem sabe amanhã você vai estar lá, ou eu vou estar lá, né? Quem sabe amanhã algum de nós que estamos aqui, ou que estão aí ouvindo, vão estar em lugares mais altos. E eu vou dizer uma coisa: se eu não chegar nesse lugar alto para influenciar, não me importa. Porque a igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor, nós não nos movemos
pelo tempo presente, a gente é uma igreja geracional. Tem muita coisa que nós estamos construindo nessa geração que vai servir para outra geração. Não acaba em nós. A gente está construindo algo junto com Deus. Não se trata da minha história, da sua história. Se trata do propósito eterno dele. Mas a gente precisa entender. Porque quanto mais rápido a gente entender o nosso papel, com certeza mais eficazes seremos. E poderemos produzir transformação mais rápido sobre as gerações. É o que eu creio, é o que eu tenho buscado e vivido. Feche seus olhos onde você está, vamos orar. Obrigado pela sua paciência de me ouvir. Hoje não foi uma palavra assim, nossa, ai, me emocionou, chorei, ai que gostoso, não sei o quê. De repente para alguns não foi nem tão gostoso ouvir essa palavra. Confesso que para mim não foi tão bom pregar ela. Mas eu creio que foi a vontade do Senhor. Eu quero orar por você para que você entenda a sua movimentação como igreja. Nós somos a resposta. Nós somos a resposta para essa terra. Nós, a igreja. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, pela tua presença em nós, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que sempre nos alcança. E quero declarar, Senhor, através da autoridade do teu nome, que nos foi dada essa autoridade de influenciar, que essa palavra, Senhor, possa influenciar as pessoas através do teu Espírito. Que todos aqueles que venham a ouvir essa palavra possam ser influenciados, não por mim, mas pelo teu Espírito que habita em mim, que também habita neles, que possa testificar isso. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que nesses dias nós não seremos influenciados, mas seremos influenciadores. Não nos moveremos por influências externas, mas nos moveremos pela influência do teu Espírito de fogo, que tem agido, que tem operado, que tem se movimentado, Senhor, que tem consumido tudo que não provém de Ti. Eu declaro isso sobre cada um dos meus irmãos, sobre a igreja do Senhor que se move na terra, e que essa palavra alcance a muitos, Pai, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor e a prosperidade estejam sobre cada um em suas casas. Te agradecemos e te louvamos por tudo. Amém. Amém? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.